no último dia 20, a Ubisoft liberou pra gente o novo Rainbow Six, intitulado Extraction. Tá querendo saber o que a gente achou? Acompanha a gente aqui do CapoCast. Fala, galerinha do Capu! Johnny Lawrence aqui na área, trazendo para vocês aqui mais um vídeo, acompanhado de Fábio Silvestrini e João Sino. Hoje a gente vai falar do novo Rainbow Six, tá? Mas antes de tudo, aquela colaboração, hein? Pô, dá aquele like, deixa um comentáriozinho, pô, dá um tapão no sininho aí, o sininho já deu até um tapinha na carequinha dele aí, ó. Pô, não custa nada, velho, vamos lá. Ajuda nós aí, ajuda nós que a gente te ajuda, né? Me ajude a te ajudar. Mas beleza. Bom, como nós tivemos aí no último dia 20, né? Liberado aí para Game Pass, para os assinantes, acho que da Ubisoft Plus também, né? O Rainbow Six Extraction, né? Que é o novo jogo co-op aí da família Rainbow Six, que trouxe aquele modo que veio em 2018, né? Homenageando, por assim dizer, os dois operadores que vieram juntos, né? Que era a Finca e o Lion, né? Quem jogou Rainbow Six Siege ali na época de 2018 lembra que teve umas missõezinhas ali especiais, ali de caça alienígenas, vírus mortal, essas coisas. E a Ubisoft parece que gostou, alguns players também gostaram, ela teve vamos dizer assim, um feedback muito positivo e resolveu trazer isso em um jogo co-op. Mas antes, preciso perguntar para vocês aí, Fábio e João, o que vocês acharam do jogo? Deixa o Fábio falar. Fala, Fábio. Você quer começa? Fala, Fábio. Cara, assim, não é que... Olha, eu vou repetir aquilo que a gente já gravou junto no Battlefield 2042. Esperava que tivesse um mínimo de modo história, minha gente. Mínimo de modo história. Cold War está aí para mostrar que é possível fazer as duas coisas. O Cold War, ele traz um modo história gigantesco? Não. Mas ele traz uma história divertida, uma história bem construída, bem legal. Juro, eu comecei a jogar achando que ia ter um modo história mínimo. Assim, não teve. É aquela primeira... Você liga o jogo, mostra um pouquinho. Você abre o jogo, vem aquele trailer, nossa, aquela situação. Você fala, nossa, o cara legal. Estátua, já era. Já é. Não é isso. Não é. Então é um jogo totalmente pop e ele precisa ser assim pelo que ele se propõe, ele se propõe a ser assim e ele entrega bem isso, porque você precisa da cooperação 100% para poder resolver as missões. Vai cair de trouxa fazendo você sozinho, você vai pegar que nem eu, que perde 4 agentes em 40 minutos. Aí você entra na melhor coisa que eu acho mais legal do jogo, né? Que é você ficar na fissura de resgatar os caras que você perdeu, né? Só que, ao mesmo tempo que isso é legal, isso cansa, porque se você não consegue, o jogo é muito difícil, você não vai conseguindo, você vai perdendo a vontade e os cenários mudam muito pouco, porque você não evolui, onde mudam muito pouco e você fica naquele cansativo, o jogo fica bem, bem chato. Ele é chato, ele é ruim? Não estou dizendo isso. Ele tem um gráfico bonito por ser um jogo cooperativo, sabe? Que, por exemplo, o Battlefield eu tive várias ressalvas, acho que simplório demais. Esse não, ele traz um gráfico bonito, um cenário bem feito, rodando bem, inclusive. Agora, ele cansa, você vai em 22 missõezinhas lá que você não deu certo, você já vai querer ligar outro jogo, infelizmente. Eu acho que isso é a falta, de novo eu bato na tecla, eu acho que é a falta de um modo história. Eu acho que, minha opinião, acho que falta... Eu não concordo com você, não. Você não concorda? Então diga aí. Eu não tive vontade nenhuma de ligar outro jogo. Eu tive vontade de desligar o videogame. Eu queria assistir qualquer coisa. Achei que você achava muito bom. Assistir o Faustão. Foi essa a sensação. Mas assim, você achou o jogo ruim? Não é ruim. A questão é que ele é chato. Isso, é a diferença que eu tô falando. É chato, não é ruim. O jogo é muito legal. Tem algumas coisas, são muito legais, mas é chato. É isso, eu acho que... É chato você tem que ir lá destruir as coisas, tem que pegar o veneno e dar a facada no bicho, que negócio chato, não tem isso, né? Eu acho que tem que ter um balanceamento entre os modos. Tem que ter um balanceamento. A gente sempre fala, né, quando chega um jogo novo,
Poxa, mas e a modo online dele? E o modo online? Então, tudo bem, você tem o jogo principal, a ideia criativa, e você tem um modo online que é. Eu acho que se esse jogo foi criado principalmente por ser online, eu acho que ele tem que pelo menos ter também, para de repente, um pouco menor para o público que gosta do modo história. E a história aparentemente é legal, a ideia é bem legal, né? Sim. Foram criativos nisso. Mas eu acho que isso está se tornando uma questão de todos os jogos. Os jogos mais novos, né? Overwatch, vou dar um exemplo de Overwatch. Sim. League of Legends, o próprio Battlefield. Nenhum deles tem mais um modo história. Por quê? Porque o modo história é uma coisa que você tem que ter toda uma criatividade para se criar. Se você não tem essa criatividade no momento e você precisa lançar um jogo anualmente, igual o Call of Duty ou o Battlefield, que é o que estava acontecendo antes, as pessoas começam a falar, não, vamos fazer assim, a gente muda algumas coisas do jogo e cria um jogo novo. Que nem foi o 2042. Essa foi a sensação que eu tive em 2042. Minha sensação é que eu tô jogando o Call of Duty Black Ops. No zombies, no modo zombies lá. Que no 3, por exemplo. No 3 não era nem os zombies, eram os aliens, né? Não sei qual era os aliens. Um deles era os aliens. O Aliens é do 4, esse é o... Nossa senhora, é ruim. É ruim igual. É ruim igual. Eu acho que antes do Lawrence se aprofundar um pouquinho do conhecimento todo que ele tem aí, tem bastante, eu acho que eu vou... Só para não perder o gancho que você está falando em relação à criatividade, eu acho que os games chegaram a um nível admirável de criatividade, onde alguns games são tão bons a nível de história que a gente tem medo de lançamento de uma adaptação nos cinemas. Vou citar claramente God of War, que para mim é o caso assim, que eu tenho um pavor de um filme. Terror, pânico. Então, acho que eu vou dar alguns exemplos de jogos que eu acho que são obras-primas da criatividade. Um deles da Ubisoft, que é Assassin's Creed, que eu sou fã. Tipo, eu acho muito, muito louco. Tipo, toda a criatividade, assim, uma mescla de Highlander com Vingador do Futuro, que eu acho muito legal. God of War é uma história muito legal, muito bem construída. Por exemplo, o novo God of War, que agora saiu recentemente para PC, inclusive, ele tem um conteúdo criativo ali genial, assim. Fora outros grandes nomes, a criação do Mario, está lá até mais lá atrás, até trazer os jogos de luta e etc. Então, assim, o mundo dos games nos trouxe muito poder criativo, muitos personagens icônicos, muitas histórias incríveis. Eu acho que esse novo modo para esse novo público tá certo, por enquanto é um nicho, né? Mas eu acho que essa questão de trazer para esse público de tiro curto, que é a molecada, tiro curto, me dá receio para um futuro de a gente ter um poder criativo muito menor em detrimento desses lançamentos rápidos que você disse. Eu tenho medo, por exemplo, que a gente já comentou até lá nos vídeos anteriores do Assassin's Creed, de ser assim. Sim. Né? Sim. E perde, a gente vê com um jogo de futebol como o Pro Evolution Soccer, no eFootball, agora se perder. Então, acho que assim, totalmente. A gente tem que continuar trabalhando e dosando a forma para um público, para outro público. Então, existe o jogo de luta, existe o jogo de futebol, existe o jogo de basquete, existe o jogo de tiro, existe o jogo de... e existe o jogo cooperativo, e acabou. Né? A gente não pode perder isso. Eu acho que a Ubisoft trouxe um Far Cry muito bom, na minha opinião. Injustiçado no Game Awards, na minha opinião, também. Totalmente. Jogo, pra mim, muito bom. Concordamos. E assim, eu acho que eles têm que dosar para que você não esperar um grande lançamento e depois ser isso, sabe? É lá, jogar 2 missões, desliga, acabou, porque você não tem apego, como eu e você, João Sino, tivemos apego ao jogo, que é muito triste, né? Mas, Lawrence, está nas suas mãos, fale um pouco mais do game que você conhece melhor. Tranquilo, só dando uma contextualizada, né? O Rainbow Six Extraction, ele nasceu de literalmente um modo história, que veio com a Finca e com o Lion, que o pessoal gostou muito, porque eram
4 missões diferentes, onde você jogava com partes da equipe Rainbow, tanto a equipe de ataque quanto a equipe de defesa, onde realmente estava tendo uma invasão, tinha um vírus mortal e tinha doutores trabalhando na cura, e você tinha às vezes que resgatá-los, às vezes um pessoal da equipe realmente ficou preso e você tinha que resgatar esse pessoal da equipe, tá? E outra coisa, né, falando, quando você tá com um operador, você está no meio da batalha e por acaso você cai e você é capturado, abre-se uma missão para você liberar esse personagem do cativeiro, tá? Você tem que escolher, lógico, um outro operator, né? Um outro operador, e tem que ir lá e resgatá-lo. Caso contrário, você perdeu aquele operador. Bem isso. Então, tem umas mecânicas legais. Foi prometido, querendo ou não, um modo história, né? O Extraction era para ser o modo história do Rainbow Six Siege, uma história paralela, um spin-off, claro, ok, para mostrar realmente como a equipe Rainbow trabalha, porque a maioria das pessoas que jogam Rainbow Six Siege, que joga, né, o famoso modo bomba, né, e tal, eles veem como um jogo de polícia e ladrão, só que o próprio jogo tem uma pequena lore que te explica que aquilo é um campeonato que tá tendo entre eles, né, até porque é chamado de Six Invitational, que é até o nome do campeonato principal que tem todo ano, mas isso não vem ao caso. E quando veio esse modo em 2018, que tinha modo história, tinha os personagens falando, se comunicando, você podendo, com um co-op ali, você podendo jogar junto, com fases realmente difíceis, desafiadoras, o pessoal clamou, tipo, poxa, pode colocar um modo história. Porque o modo história até então era um cenário, eram cenários. Você tinha 10 cenários, você fazia ali as missões e logo você tinha uma última missão que era chamada Artigo 5, onde você jogava em co-op na universidade, onde você tinha que desarmar 2 bombas químicas. Tá? Esse era o único modo história que tinha na época. Ok? Ainda tem essas missões, só que elas estão totalmente escondidas no jogo, e o Extraction ele veio para suprir a falta do modo co-op no modo single player, né? E pelas imagens que a gente teve, por todo o alarde que fez, a gente pensou, não, vai ser um jogo single player, onde você vai ter o modo história, vai poder jogar o modo história de boa, e se você quiser vai ter o modo co-op. Você quer jogar o PVP, você vai pro Rainbow Six Siege. Né, mas realmente não foi nada daquilo, é uma introdução muito fraca, tá? É um enredo que já estava pronto, então eles nem sequer tiveram o trabalho de ter uma grande elaboração. Agora, pensando, o negócio foi lançado em 2018, 19, 20, 21, 22, 4 anos. Tiveram 4 anos para bolar, não é pouco tempo. Tá? 4 anos não é pouco tempo para você bolar uma história, bolar um enredo e criar. Podiam ter adiado para 2023? Poxa, podiam, mas podiam ter feito uma coisa mais bem feita, uma coisa mais concreta. O que deu a entender que foi que eles pegaram o modo que eles criaram, deram uma pequena esticada, fizeram 2, 3 CGIs ali e pronto, lançou. Cara, não é assim que se faz, né, Ubisoft? Você tem a capacidade, tá? Você tem uma grande capacidade de fazer coisas maravilhosas, tal qual Assassin's Creed, Far Cry, dentre outros. Mas, poxa, dá uma caprichada a mais, né? Mas e aí, alguma consideração final? Não, eu acho que só falando em relação a isso que você falou, é bem assim, o modo do jogo single player, ele não é uma história, ele é sempre é como se fosse o mesmo co-op, só que você sozinho, e o que é dificílimo de você jogar, sempre para você tem que ter mais o XP para você evoluir seu personagem e tal. Depois você vai pegando habilidades, coisas que todos os jogos hoje em dia têm. Na verdade, shoppingzinho que tem no jogo, você vai comprando roupa e colocando nisso, personalizando. Só que o modo single player é super difícil, e porque o jogo ele é feito para ser co-op. Então, assim, eles colocaram lá para você que não quer jogar com ninguém e jogar, mas assim, se fosse um modo história, eu acho que valeria mais a pena. Por simplesmente, eu acho que em considerações finais é isso, é meu receio do como serão os jogos a partir daqui.
Achei que a ideia do apresentada, da história, da questão dos alienígenas e tal, os arqueanos, eu gostei bastante, mas na apresentação dele enquanto jogo, eu acho que ficou devendo. Outro ponto que eu achei legal é você ter personagens de diversas nacionalidades, ponto muito positivo. Eu acho que cada um tem que estar com aquele personagem que se assemelha. Eu acho que a gente quer mais parte daquilo que a gente vive, não só tudo americano salvando o planeta, que enche o saco. Mas assim, a gente perde eles tão rápido que acaba sempre sobrando jogar com alguém que a gente não quer. Mas, enfim, esperava um pouco mais, me decepcionei um pouco, achei o jogo um tanto chato. Você, eu sei que vai gostar, porque você é viciado nisso, mas eu e João Sino não é nossa praia, eu dou 6,5 já adiantando minha nota. Maravilha. João Sino? Bom, eu acho que o problema principal é esse nicho de lore separada do jogo. Personagem tal, vamos fazer um videozinho para ele lá no site da Blizzard, no site da Ubisoft, no site do LoL, qualquer coisa assim. Porque a gente não precisa criar o personagem. Faz um videozinho. Calma aqui, não precisa explicar nada dentro do jogo. Porque não tem programação para isso. Você faz o vídeo e já era, tá tudo certo. Acho que o meu problema principal é esse. Não é a minha intenção. Eu não quero conhecer o personagem procurando por ele. Eu quero conhecer o personagem dentro do jogo. Perfeito. Capitão Price. Saudades. Sua nota? Nota 5. Sim, bem na média. Bem no meio da média. Bem ali no meio, fio. Beleza. Então, algumas ressalvas minhas, né? O jogo ele é interessante, não é perfeito, falta muita coisa para melhorar, tem muita coisa ainda que tem que ser tratada. Se vier realmente um modo história concreto para ele, sim, tá na hora de trabalhar e soltar, porque a gente sabe que dá para fazer. Pode ser uma atualização enorme de 20 GB, não tem problema. Se vier um modo história, com a gente conversando realmente com a Ashe, com o Termite, com o Capitão, a Pereira, a Finca, o Lion, todos os operadores ali, a gente puder ter uma troca de ideia com eles ali, é uma coisa muito bacana, muito válida. Tinha isso nas missões de 2018, pode ter agora, tá? Não é nada difícil, ok? E dá para caprichar. Esse jogo ele tem tudo para ir para frente como um ótimo jogo de co-op. Basta ter um carinho para tratar ele. A minha nota, não vou dar minha nota agora não. Você quer saber minha nota? Tá lá no site do Capu. Dá uma olhadinha lá na minha review que você vai ver a nota que eu dei, tá? Vou deixar aqui no suspense, tá? No mais, galera, é isso. Agradeço muito a presença tanto do Fábio quanto do João, principalmente a sua presença. Valeu por ter nos aguentado até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, balangar o sininho, deixar um comentário para nós que a gente gosta de saber a sua opinião. Fechou? Tamo junto então e até o próximo vídeo aqui no Capu.